Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso. Acabou a mamata! Ele se vendia como um antissistema. O cara que nunca roubou, o político honesto no mar de corruptos. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. Eu sou o NJ e nas últimas semanas a gente contou os escândalos de cada presidente. Collor, PC Farias, Lula e o Mensalão, Dilma e o Petrolão, Temer e o JBS-Day. Hoje é o último episódio da série e é o mais pesado, porque pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente eleito foi condenado por tentar dar um golpe de Estado. 27 anos e 3 meses de prisão. Jair Messias Bolsonaro. O capitão que virou mito. O mito que virou presidente. O presidente que virou presidiário. Antes de chegar no golpe, a gente precisa entender o caminho, porque essa história não começa no 8 de janeiro. Começa muito antes. Bora! Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso. Acabou a mamata! Ele se vendia como um antissistema. O cara que nunca roubou, o político honesto no mar de corruptos. Só que os escândalos começaram a aparecer. Primeiro, as rachadinhas. O filho mais velho, Flávio Bolsonaro, foi investigado por desviar salários de assessores quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O operador do esquema, Fabrício Queiroz, ex-PM, amigo da família há décadas. A polícia encontrou movimentações de 1,2 milhão na conta de Queiroz e 89 mil em cheques depositados na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama. Bolsonaro disse que era devolução de empréstimo e ninguém acreditou. Depois, as joias sauditas. Em 2021, a Arábia Saudita deu presentes ao governo brasileiro. Um kit Chopard para Michele. Colar, anel, brincos, relógio. 16,5 milhões. E um kit para Bolsonaro. Um relógio Rolex, caneta e abotoaduras. 120 mil dólares. Detalhe: presentes de Estado são patrimônio público. Não podem ser levados para sua casa, mesmo que você seja o presidente. E depois, não seja. Mas a família Bolsonaro tentou. A Receita Federal barrou na alfândega. E eles tentaram novamente. E barraram de novo. No fim do mandato, as joias foram contrabandeadas no avião da FAB. E colocadas à venda num leilão em Nova York. Não venderam e tiveram que devolver. Bolsonaro foi indiciado por lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Terceiro, o orçamento secreto. Para não sofrer impeachment, Bolsonaro fez um acordo com o Centrão. Liberou 30 bilhões em emendas parlamentares. Sem transparência, sem controle, os deputados escolhiam para onde ia o dinheiro. Era a moeda de troca. Apoio político em troca de bilhões. Quarto, a pandemia. 700 mil mortos. E o governo sendo acusado de atrasar vacinas de propósito. A Pfizer mandou 53 e-mails oferecendo doses e ninguém respondeu. Enquanto isso, a Covaxin, uma vacina indiana, foi negociada com suspeita de propina de $1 por dose. E o cartão de vacinação do presidente? Falsificado. A Polícia Federal provou que Mauro Cid, o ajudante de ordens, inseriu dados falsos no sistema a mando de Bolsonaro. E o presidente nunca tomou vacina. Mas o sistema dizia que sim.
30 de outubro de 2022. Segundo turno das eleições. Lula, 50,9. Bolsonaro, 49,1. A eleição mais apertada da história. Bolsonaro perdeu e não aceitou. Nunca disse publicamente que perdeu. Nunca parabenizou Lula e desapareceu por dias. Enquanto isso, milhares de apoiadores acamparam em frente a quartéis pelo país inteiro, pedindo intervenção militar. Em Brasília, na frente do QG do Exército, o acampamento virou uma cidade. Barracas, comida, banheiros químicos. Gente que ficou lá por meses, esperando um golpe que não vinha. 1º de janeiro de 2023, Lula é empossado presidente. Bolsonaro não vai à cerimônia. Pega um avião e vai para a Flórida. Fica num condomínio de luxo perto de Orlando. E uma semana depois, – 8 de janeiro de 2023. Domingo, Brasília, Praça dos Três Poderes. Milhares de pessoas rompem as barreiras de segurança. Invadem o Congresso Nacional. Invadem o Palácio do Planalto. Invadem o Supremo Tribunal Federal. É o caos. Vidros quebrados, móveis destruídos, computadores jogados no chão. No STF, o plenário foi devastado. Estátuas derrubadas, cadeiras arrancadas. No Congresso, um quadro de Cavalcante foi esfaqueado. A escultura bailarina de Victor Brecheret foi roubada. No Planalto, uma viatura da polícia foi empurrada para o espelho d'água. O prejuízo total de mais de 20 milhões. Mas o prejuízo real foi na imagem do Brasil. O mundo inteiro assistiu. Compararam com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em 2021, quando apoiadores de Trump fizeram a mesma coisa. A diferença, no Brasil, a destruição foi maior. A Polícia Federal começou a investigar e foi achando coisa, muita coisa. Primeiro, a minuta do golpe. Um documento encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Era um decreto pronto para ser assinado, decretando estado de defesa, anulação da eleição, prendendo ministros do STF. A minuta foi discutida em reuniões no Palácio da Alvorada, com generais, ministros e o próprio Bolsonaro. Segundo a PF, o plano era claro: impedir a posse de Lula, manter Bolsonaro no poder, usar as Forças Armadas para isso. Segundo, o plano de assassinato. Os Kids Pretos, uma unidade de operação especial do Exército Militar de Elite. Segundo a PF, eles planejaram assassinar 3 pessoas: Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O plano tinha nome de código: Punhal Verde e Amarelo. A execução seria no dia 15 de dezembro de 2022, com o uso de armas, explosivos e venenos. Não aconteceu porque o exército não aderiu. O comandante do exército na época, Freire Gomes, disse não, e o golpe morreu ali. Terceiro, a delação de Mauro Cid, o homem mais próximo de Bolsonaro, ajudante de ordens, sabia de tudo. Quando foi preso, decidiu colaborar e entregou todo mundo. Confirmou as reuniões golpistas, confirmou a minuta, confirmou que Bolsonaro sabia de tudo. E em novembro de 2024, a Polícia Federal indiciou 37 pessoas, entre elas Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier. Braga Neto, ele era general e ex-ministro, candidato a vice. Augusto Heleno, general ex-chefe do GSL. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. E Almir Garnier, almirante, ex-comandante da Marinha. Uma organização criminosa armada. Setembro de 2025.
O julgamento no STF. Bolsonaro e mais 7 réus no banco de acusados. A primeira turma do Supremo. 5 ministros. 4 votos a favor da condenação. E 1 contra. Os crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado, deteriorização de patrimônio tombado. A sentença: 27 anos e 3 meses de prisão. 24 anos em regime fechado. Multa de 380 mil, inelegível até 2060. A defesa de Bolsonaro chamou a pena de absurda e desproporcional. Prometeu recorrer, mas em novembro de 2025, o STF decretou o trânsito em julgado. Ou seja, acabaram os recursos. O capitão do Exército, o deputado de 28 anos, o presidente da República, virou presidiário. Braga Neto também foi condenado a 26 anos de prisão. Augusto Heleno, 24, Anderson Torre, 22 e Mauro Cid, 15 anos. Todos réus, todos condenados, exceto pela delação de Mauro Cid, que garantiu redução da pena. Esse foi o último episódio da série Os Golpes da República. A gente passou por 5 presidentes, 5 mandatos, 5 escândalos. Collor foi cassado por corrupção, Lula foi condenado e depois absolvido. Dilma sofreu impeachment, Temer foi gravado combinando propina, Bolsonaro foi condenado por golpe de Estado. Cada um com sua história, cada um com seu esquema. Mas tem uma coisa em comum: o poder corrompe, e o Brasil ainda não aprendeu a fiscalizar direito quem governa. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente, eu não sei quem vai ser o próximo escândalo. Mas se a história ensina alguma coisa, é que vai ter um próximo. Sempre tem. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ, e semana que vem a gente volta com um episódio novinho. Outro golpe, outra história, e quinta-feira tem Inciso B, com Bruna, os golpes que ninguém te contou. Segue a gente no Spotify, avalia com 5 estrelas e, se possível, comenta aí, nem que seja um emoji, tá? Eu vou ficar bem feliz. Beijão e até lá.